Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino da ONU. Welcome everyone. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um debate das Organizações das Nações Unidas. Apresentaremos 6 temas críticos para os países aqui reunidos hoje. E contamos também com 5 presidentes dos países representantes do Conselho de Segurança. Gabriel Rosa, dos Estados Unidos. Flávia Alonso, da França. Nathan Belushi, da Grã-Bretanha. Luana Santana, da China. E Jamile Vitória, da Rússia. Peço agora a presença do representante do Brasil para darmos início à Assembleia. Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, é uma honra estar aqui fazendo a 74ª abertura da Assembleia da ONU. E principalmente poder representar não só o Brasil, mas nós, os brasileiros. Um dos grandes problemas que vem afetando o Brasil nos últimos anos é a questão da educação, principalmente a educação pública. Um exemplo disso é que cerca de 7% dos brasileiros não sabem ler e nem escrever. Um dos grandes fatores que contribuem para isso continuar ocorrendo são professores mal remunerados e frustrados que esbarram nas dificuldades diárias do meio escolar. Além disso, pais que não incentivam seus filhos aos estudos. Outro grande exemplo disso são que, para cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam no 9º ano na idade correspondente, 14 desses terminam o ensino médio sem nenhuma interrupção e apenas 11 conseguem chegar a uma universidade. Nós do governo temos algumas medidas para combater esses problemas, como fazer campanhas sobre a importância da educação para a sociedade brasileira, direcionamento de verbas para escolas e professores, valorização do profissional da educação, ou seja, remunerar corretamente os professores para que exerçam suas funções com profissionalismo. Mas o grande problema é que o Brasil não consegue cumprir todas as medidas sozinho. Que essa Assembleia seja produtiva em relação aos temas que serão discutidos e analisados. Que as propostas de solução sejam apresentadas de forma clara e que tenham continuidade em âmbito global. Thank you very much. Muito obrigado. Iniciaremos então com o primeiro tema, Direitos Humanos. Representante da Rússia, por favor. Good morning, ladies and gentlemen. Dobrei outra dames господа. Bom dia, senhoras e senhores. Os direitos humanos é uma forma de encontrarmos igualdade entre as pessoas para que haja maior empatia entre elas ao redor do mundo, independente de sexo, cor, raça, nacionalidade, etnia, idioma ou religião. A liberdade é um ponto muito importante dos direitos humanos, seja ela qual for. A liberdade de expressão, opinião, além do direito de trabalho e a educação. No meu país, respeitamos os direitos humanos. A liberdade é um ponto muito importante na nossa democracia. Porém, temos princípios que prezamos muito e, quando respeitados, tomamos providências, que muitas vezes são criticadas por outras nações. A educação é um ponto muito importante no meu país.
Todos possuem o direito à educação. A taxa de alfabetização entre os 9 e os 49 anos está em aproximadamente 100%, e a obtenção de habilidades, de acordo com a nossa Constituição, é obrigatória. Na Rússia, como os senhores perceberam, temos uma taxa de alfabetização muito alta, além de ser um país bastante seguro. No metrô, nas ruas, em todas as partes da cidade, há policiais o tempo todo. Os direitos humanos é um ponto importantíssimo para que haja respeito. E por sermos o país com maior extensão territorial do mundo, conseguimos ter essa colaboração dos nossos cidadãos. Prezamos muito os valores que há em uma família, além de concordarmos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em vários pontos e aspectos. Respeitamos todas as nações e apenas pedimos aos senhores que respeitem o nosso país, todas as leis e a forma que agimos de acordo com o nosso regime. Thank you very much. Baixei o Espaçabá. Muito obrigada. Para prosseguir com o tema, peço a presença da representante da Índia, senhora Bruna Santos. Good morning, ladies and gentlemen. Suprabhat Mahila Sajanon. Bom dia, senhoras e senhores. A situação em diferentes lugares do mundo é preocupante. A falta de respeito e o descumprimento de leis obrigatórias torna a nossa convivência complicada. A desigualdade é encontrada em todo canto, e o medo nos paralisa. Nem mesmo os direitos de muitos cidadãos são respeitados, como de estudar, de seguir uma determinada religião, ou de poder andar na rua sem o risco de perder sua própria vida. Aparentemente, nada é nosso nesse mundo. A desigualdade e o desrespeito com os direitos humanos estabelecidos são tão grandes que até mesmo em países com bons níveis do produto interno bruto, há pessoas que sofrem com essa condição. Por exemplo, no livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, podemos ver que a miséria e o preconceito são um dos principais motivos para que isso aconteça. Carolina perdeu muitas oportunidades na vida, pois a julgavam simplesmente por ser negra, mulher, moradora da favela e mãe solteira de 3 crianças. Esse tipo de cenário já se tornou comum, mas para que haja alguma mudança, precisamos da colaboração de todos. A Índia é o país mais perigoso no mundo para mulheres, ameaçadas pelo alto risco de sofrerem violência sexual e de serem forçadas ao trabalho escravo. Tudo isso ocorre pela crença já antiga de que as mulheres são inferiores e devem escalar, mas nós estamos aqui para provar o contrário. Assim como devemos acabar com o preconceito. Somos todos iguais, independente de cor, gênero, orientação sexual, religião ou cultura. Merecemos respeito e poder usufruir dos direitos garantidos por lei. Para isso, projetos e propostas precisam ser implementados. Thank you very much. Bahut Dhanyavad. Muito obrigada. Representante da Dinamarca, senhor Thiago Lima. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Minidei Marreira. Bom dia, senhoras e senhores. Venho até os senhores em mais uma conferência anual, mas o que eu tenho que abordar sobre o meu país é preocupante. A Dinamarca sempre teve luta constante pela total igualdade de gênero. Temos um parlamento quase igualmente dividido entre sexos. E fomos os primeiros a assinar a Convenção de Istambul contra a violência à mulher. Porém, estranhamente, nossos números de estupros só crescem e vemos nossas forças governamentais sendo criticadas por ativistas que sempre apoiamos. Estudos indicam que em meu país há maior incidência de violência sexual da Europa. O Ministério da Justiça estima-se que cerca de 5 mil mulheres por ano são estupradas ou são vítimas de estupro ou tentativas de violência. Enquanto a Universidade do Sul da Dinamarca calcula que foram 24 mil mulheres apenas em 2017, um número alto para uma população relativamente pequena. No mesmo ano, no entanto, somente 890 casos de estupro foram denunciados à polícia, dos quais apenas 15% resultaram em condenações.
Nossos parlamentares e juristas estão sendo cobrados para fazerem mudanças até mesmo em nossa Constituição. Enquanto nossas forças policiais trabalham incansavelmente para atender as vítimas de estupro da melhor forma possível. A Dinamarca vem pedir aos senhores algum tipo de solução, já que está se tornando inviável permanecer com esse problema. Nossa via política predominante está se mostrando ineficiente e pedimos propostas que ainda não enxergamos. Take it all, Dr. Semen. Obrigado a todos. Peço ao conselho que se posicione a respeito do primeiro tema dos direitos humanos. Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, senhoras e senhores. Eu, como representante da China e membro do Conselho de Segurança da ONU, confesso que, infelizmente, meu país vem enfrentando situações semelhantes à Dinamarca. Para combatermos esse problema, criminalizamos a violência contra a mulher em nosso país, porém, não atingimos os resultados esperados. E com isso, iniciamos novas campanhas para que essas mulheres se sintam encorajadas a denunciar quando circunstâncias como essas ocorrerem. E para mudanças perceptíveis, aconselhamos que façam o mesmo. A Declaração dos Direitos Humanos serve justamente para isso, para que possamos viver uma sociedade justa e harmoniosa. E quando situações como essa ocorrem, temos de tomar as devidas providências rapidamente. O processo pode ser lento, mas não podemos ficar estáticos diante de tal situação, esta que abrange de forma significativa outros países. Além das campanhas já sugeridas, nós aconselharíamos convocar uma reunião especial, exclusivamente para tratar sobre o tema, e assim achar soluções mais eficientes e viáveis para o problema. Peço a colaboração de todos. Thank you very much. Petição Gachini, muito obrigada. Podemos dar continuidade à Assembleia com o próximo tema, que é a violência contra a mulher. Peço agora a representante de El Salvador, senhora Kawane Queiroga. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos dias, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. É de conhecimento de todos que, infelizmente, o mundo está em uma situação atribulada. A cada dia que passa, ele fica mais perigoso e violento. Mais de 1,6 milhões de pessoas morrem por ano. A violência é hoje uma das principais causas de morte de pessoas entre 15 e 44 anos. Ainda mais mulheres, que sofrem de abuso sexual, assédio verbal, e muitas delas não têm coragem de denunciar por medo de sofrer novamente. A violência contra a mulher tem que ser levada a sério. Só no ano de 2015 foram registrados mais de 32 mil casos de violência, e esse número é ainda maior. Há diversos tipos de violência, por exemplo, física, psicológica, verbal, sexual e entre outras. Cada dia que passa, uma mulher morre. A cada minuto que passa, uma é estuprada. Não é tolerante continuar dessa maneira. Muitas têm medo até de ficar dentro de suas próprias casas, de tão perigoso que o mundo está. No meu país, El Salvador, esse chega a ser um dos piores aspectos demonstrados ao longo dos anos. A taxa de homicídio de mulheres é de 8,9 para cada 100 mil. Infelizmente, elas são julgadas até mesmo pelo tipo de roupa que usam. E um dos piores resultados disso é que muitas delas não conseguem se posicionar diante dessas situações. E muitas vezes as autoridades não dão a atenção necessária. Hoje, as mulheres procuram formas de se posicionar, como, por exemplo, o feminismo, em que elas fazem manifestações por igualdade de gênero, para elas terem os mesmos direitos que os homens e, com isso, acabar com a violência contra a mulher. Thank you very much. Muitas graças. Muito obrigada. Agora, peço a presença de um convidado especial do representante da Grã-Bretanha, que é especialista nos direitos humanos, o senhor Leonardo Apolônio. Good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Leonardo, sou um especialista em direitos humanos. A violência contra a mulher é uma das manifestações mais cruéis e evidentes da desigualdade de gênero, fundada numa cultura patriarcal impregnada de valores sexistas. A nossa sociedade vem sofrendo um problema que, mais do que persistente, tem se mostrado crescente em meio a um cotidiano perverso
sustentado por relações profundamente tóxicas e agressivas. Isso está se tornando tão grande que a violência não se limita só às ruas, a transportes públicos ou a espaços de lazer. A grande maioria das vezes, ela ocorre dentro de casa, longe do olhar vigilante de estranhos, o que representa um agente facilitador para o cometimento deste tipo de crime. Um dos focos de violência é o controle coercitivo, tipo de agressão emocional e psicológica que tem como objetivo de minar a autoestima da vítima, bem como sua capacidade de reação. Uma pesquisa feita pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais de 2014 sobre a violência contra as mulheres afirma que 31% das irlandesas entrevistadas sofreram abuso psicológico por parte de um parceiro. Outros 23% das irlandesas afirmam ter experimentado comportamento de controle. Outros 24% afirmam ter sofrido comportamentos abusivos e 12% ter sofrido perseguições, incluindo vigilância na internet. Com isso, na Irlanda, em 2018, qualquer tipo de abuso psicológico ou emocional se tornou crime, pois no nosso país todos têm o mesmo direito, independente de seu gênero. Nesse sentido, como especialista, peço ao Conselho de Segurança que incentive a criação de leis que criminalizem a violência contra a mulher e que todos os países que fazem parte desta organização adotem essas leis, respeitando as decisões do Conselho. Thank you very much. Muito obrigado. O Conselho aprova a implementação de leis de criminalização de abuso, violência e contra a mulher? Sim. O próximo tema agora é a questão da imigração. Peço a presença do representante da Austrália, Sr. Gabriel Lima. Good morning, ladies and gentlemen. International migration promotes a number of socioeconomic problems in the face of measures taken by the most developed countries. However, the same countries take selective actions. It means people with technical and knowledgeable skills are welcome. Currently, in Australia, about 30% of our population is immigrant. We have confirmed diversity as a source of national wealth, and only in the last decade, 59% of our population growth has been secured by the arrival of foreigners. In the last 40 years, populational factors have contributed for the growth average annual of almost 2% in Australian per capita salary. Today, our population is made up from people from approximately 300 different backgrounds, which indicates a number of socioeconomic, linguistic, and cultural diversity. Thank you very much. Representative to Syria, Mr. Miguel Kandi. Good morning, ladies and gentlemen. Siodati, Wasadati, Sava, Halhei. We know that immigration cases are growing daily, especially with the Rs are taking place. Let us look at our country, for example. After the uprisings called Arab Spring, the number of requests in Brazil grew absurdly. Another event was the civil war in Syria, which also took several refugees to the Brazilian nation. What we can see with this situation is that it is becoming increasingly difficult for us to be refused by other nations. For example, in 2012, there were 50 Syrian refugees in Brazil, a number that reached 1,739 in just 2 years. Ladies and gentlemen, I would like to return to my country with a solution. For this proposal, I took as a basis the book I Am Malala. I realized that in the book, something permanent is the arriving of Taliban in Pakistan, causing irreversible damages and among others. And with this, I could note a similarity with our country. It's the same political problems.
So I believe our country needs this change. We realize that our country does not have an effective line of defense. So I ask the Security Council to help us to maintain our line of defense. And with the awareness that we have to support of their armies when we are attacked. So we will avoid the destroyed cities and a smaller number of Syrian refugees in other countries. You have already done a lot for us, sending doctors to take care of our children and adults, and we appreciate it. But we need more to be able to be a future promising in Syria. Thank you all. Shukran, jazakallah, Jamil. I ask the Security Council to take a position of its subject. Ladies and gentlemen, good morning. Me, as representative of the United States of America, will not offer shelter in my country or any other assistance to the Syrian refugees due to the possibility to start a new terrorist faction in my nation. Because for me, immigration is the movement of entry or permanent or temporary to working or residing of persons or populations from an area or from a country to another or from a continent to another. The future belongs to the nationalist countries which have patriotism and encourage the foreign market. It belongs to those countries that respect their limits and communicate with their neighbors. I will send to the U.S. Congress a new project of immigration in the United States. The main proposal in this plan will be the construction of the wall on the border with Central America at 33 points chosen by the government. Well, we currently have over 11 million illegal immigrants in our country. Upon approval of the project, tests would be conducted with each immigrant, identify who will be able to enter in our country, because only the highly qualified with a high level of education, in a higher education. Thus, we can boost the U.S. economy. By doing so, we will discourage the illegal immigration, investing in better immigration infrastructure. Shrinking as much of a third allowed the illegal immigrant and population residing today in the United States, clearly prioritizing the employment of the true Americans. Thanks for your attention and have a good day. Good morning, ladies and gentlemen. I, Nathan Belusi, Great Britain representative, disagree with the actions proposed by Gabriel Rosa, the United States representative, about immigration. In light of the fact presented by Mr. Miguel Cândido, the countries belonging to Great Britain will open their doors to refugees from Syria. We will provide shelter, food, and support needed by refugees. We feel for the families who are suffering and hardship trying to find shelter. We promise to host as many refugees as possible. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I urge the representative, agree with the Great Britain representative, we should open the doors of our country to refugees who do not have housing or living conditions in their native country. The countries that have a better infrastructure should house immigrants who are facing poor assessment in their country. IPEF is what you should have for people in need of help. Thank you very much. As a representative of the Security Council of the United Nations, I will abstain from a vote. So will the council its end to Syria? Yes. Agora, vamos para as questões ambientais. Peço a presença do representante do Catar, Sr. Cauã Maciel.
Good morning, ladies and gentlemen. Sabah, Reiri Seyedet Wazadadia. Bom dia, senhoras e senhores. De acordo com a organização não governamental britânica Carbon, o nosso país, em 2012, tinha a maior emissão de carbono per capita, sendo 55 toneladas de dióxido de carbono por pessoa, isto é, cerca de 10 vezes a média global. Ela, a ONG, diz que desde 1990 as nossas emissões triplicaram e diz que de 2001 a 2006 o aumento dessas emissões foi de 47%. Digo uma coisa, o meu país é um dos países que mais sofrem com as consequências dos efeitos extremos do clima, uma vez que 90% do alimento consumido aqui são importados. A questão principal em meu país é a falta de água doce. O estoque de água potável é de apenas 2 dias e, além de ir para a casa das pessoas, ainda consegue abastecer pequena parte da agricultura local. Portanto, venho aqui apresentar ao Conselho de Segurança a seguinte proposta para que eles possam sugerir a qualquer outro país que sofra com esses mesmos problemas. O plano é investir em energias renováveis para dessalinizar a água, usá-la na agricultura e ter alimento produzido no país. Senhores, comida não é para ser exportada. 100% é para o consumo interno. O objetivo do Qatar é ser líder em tecnologia verde, com estímulo cada vez maior para uma transição mundial para uma economia verde. Ser líder nesta área é garantia de lucro no futuro. Sobre as emissões de carbono, estamos desenvolvendo projetos de mitigação, ou seja, projetos de redução de gases do efeito estufa. O foco, além de fazer bem ao meio ambiente, é a redução e o desenvolvimento da tecnologia de ponta e da venda do crédito de carbono. Nós temos potencial de implementar tecnologias a que outras partes do mundo não têm acesso. A importância de uma energia renovável que seja rentável e acessível foi capaz de tornar a chegada do homem à Lua. O que eu venho propagar é a redução do flag, já que a queima desse gás residual não atinge qualidade para ser comercializado, e ele representava 12% das nossas emissões em 2006. Desde 2007, quando esse projeto de redução de gases foi implementado para ser um mecanismo de crédito de carbono, nós, felizmente, conseguimos cortar 90% das emissões até hoje. Thank you all, shukran jazilan, liu jamiai, muito obrigado a todos. Peço agora a presença da representante da Alemanha, senhora Mariana Druzian. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, madame Nedirchen. Bom dia, senhoras e senhores. Século XXI, século do meio ambiente. Há muito tempo, a proteção do meio ambiente e do clima tem um grande significado na Alemanha, que se destaca internacionalmente na proteção do clima e é pioneira na ampliação das energias alternativas. A meta é deixar para trás a área das energias fóssil e nuclear, procurando um futuro energético sustentável. Também pretendemos deter o aumento mundial da temperatura média, limitando, se possível, a 1,5 graus centígrado. O principal instrumento para alcançar esse objetivo é o Comércio Europeu de Cotas de Emissão de Dióxido de Carbono, que regula as emissões de 11 mil grandes indústrias e empresas de abastecimento energético. No âmbito global, o governo federal engaja-se em prol da proteção do meio ambiente, da cooperação em questões energéticas e de estratégias de desenvolvimento favoráveis ao clima. A completa descarbonização deve ser alcançada no decorrer do século. A Alemanha sustenta uma posição que conjuga a proteção do meio ambiente e do clima ao desenvolvimento sustentado da economia. Para tanto, faz-se necessário também o aumento da eficiência energética dos recursos e o uso inteligente das matérias-primas, estratégia que traz duplos dividendos, redução do impacto sobre o meio ambiente e criação de novos postos de trabalho. Nós, alemães, temos muito orgulho de tudo isso, então se algum país necessitar de nossa ajuda, estaremos à disposição. Thank you very much, vielen Dank, muito obrigada.
De que forma o Conselho se posiciona? Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, a Grã-Bretanha e o Conselho da Organização das Nações Unidas concordam que a energia verde é a melhor maneira de combater a emissão de gases. Porém, não é nem todos os países que conseguem essa energia, devido ao seu alto custo. Concluímos, então, que a melhor forma de resolução deste problema será convocar uma reunião com um comitê especial, para debatermos quais meios serão acessíveis a todos. A data dessa reunião será divulgada em breve, o mais rápido possível. Thank you very much. Muito obrigado. Pois bem, vamos agora para o tema fome. Mas antes de chamar os representantes de cada país, gostaria de perguntar ao Conselho se há alguma opinião a respeito desse assunto. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mademoiselles. Bom dia, senhoras e senhores. Segundo as pesquisas de órgão conciliado, as causas da fome são múltiplas, geradas pelas alterações climáticas, como secas e inundações, mas também guerras e crises econômicas. Infelizmente, a fome é uma das causas de muitas mortes no mundo inteiro. Cerca de 24 mil pessoas morrem por dia por causa da fome. Ou seja, 9 milhões por ano, sendo elas 8 milhões de crianças, segundo um relatório do Instituto Internacional de Pesquisas em Política de Alimentação. Recebemos um relatório da ONG, o Socorro Popular Francês, de que 39% do povo passaram por privações alimentares. Para solucionar isto, o Socorro Popular Francês passou a distribuir refeições grátis e venda de alimentos aos pobres em nosso país. Assim como meu país, também pode-se ver na obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, que não somente mostra a nossa luta contra a fome e a miséria, mas o drama social vivido no século XIX. De tal forma progredimos e evitamos para que não ocorra novamente a miséria e nem a fome para o nosso povo. Estamos em um ranking entre 34 países a respeito da sustentabilidade alimentar, conseguindo assim liderar por causa de nossa luta contra o desperdício de alimentos. Nós estamos na liderança e nos deixando assim como um dos primeiros países, na verdade, o primeiro país a criar uma legislação específica para combater o desperdício de alimentos. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigada. Chamo agora a representante da Venezuela, senhora Sofia Comitri. Ladies and gentlemen, good morning. Damas e caballeros, buenos dias. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje, nessa conferência anual, eu vim tratar de um problema secular que a humanidade ainda enfrenta. Eu venho representar o povo venezuelano, que ainda hoje luta contra a fome, imposta por um governo autoritário e por um ditador, que, assim como seu antecessor, insiste em dizer que é nosso chefe de Estado. Atualmente, a inflação da Venezuela está acima de 1 milhão %. A nossa importação é praticamente inexistente. O petróleo, nossa maior contribuição na economia, hoje é mais barato do que um saco de arroz. E o PIB caiu mais de 52% desde 2013. Como consequência, temos hoje mais de 10% da população desnutrida e 61% desta nas condições de pobreza extrema. Nosso povo não suportava o fato de que o governo não permitisse nem ajuda humanitária internacional. Tivemos, então, mais de 3,7 milhões de venezuelanos fugindo de seu país. E toda essa miséria vem de algo que não só aconteceu em meu país, mas sim em dezenas. A desinformação, a histeria por uma solução social e econômica fez com que desde os anos 90 nós errássemos e errássemos nas urnas, elegendo um homem que nos prometia abrigo no Estado para poder inflá-lo e aumentar o seu poder. Nos prometia uma democracia, mas impunha seus ideais políticos e desmembrava nossas instituições por um governo totalitário. Até o nome de nossa nação foi mudado. E não mais éramos Venezuela, e sim República Bolivariana da Venezuela.
liderados por um ex-comandante de um golpe de Estado, Hugo Chávez. E atualmente, com seu sucessor, Nicolás Maduro, pouco a pouco fomos perdendo nossa liberdade econômica, que já era escassa. A diversidade da indústria desapareceu com a estatização de grandes empresas. E até nossos supermercados passaram a ter intervenções do governo. E os senhores, países que cortaram negócios conosco, eu não os culpo nem um pouco. E entendo não quererem se associarem ao tirano. Mas não os deixo impune quando permitem que ameaças como esta adentrem em vossas políticas, disfarçados de regimes igualitários. A maior causa de fome atualmente vem da política. Vem da interferência na liberdade individual, privando pessoas de se desenvolverem sem um Estado que as controle. A Venezuela pede ajuda, mas também pede para que abram os olhos para situações similares em todo o mundo, que degradam e tornam pífios os objetivos de organizações como esta. Thank you for everybody. Muchas gracias a todos. Obrigada a todos. Peço agora a presença da representante do Canadá, senhora Isabela Poiani. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Bom dia, senhoras e senhores. A fome é um problema que afeta o mundo desde o início dos tempos. A situação em diferentes países é preocupante. Muitas pessoas não têm o que comer e como sobreviver. Nossas crianças não sabem o que esperar do futuro. E com a população mundial crescendo a cada minuto, precisamos ter cuidado. A obra Os Miseráveis, livro aqui no nosso país, fala sobre isso. E até que ponto as pessoas chegam apenas para conseguir comer. A miséria está relacionada com esse problema, de forma que a pobreza extrema impede uma alimentação adequada. Jean Valjean, o personagem principal, ficou 19 anos na prisão apenas por tentar roubar o pão. Infelizmente, esse tipo de cenário é comum e está relacionado ao problema inicial, a fome. Segundo o relatório Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo 2018, cerca de 795 milhões de pessoas sofrem essa condição, ou seja, serem desnutridos, e a cada 9 pessoas, uma pessoa desnutrida. A questão é tratada tão importante que, em 2012, foi decidido que o fim da fome deve ser um dos aspectos das 17 metas de desenvolvimento sustentável. Até agora, os níveis de fome estão diminuindo aos poucos. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tem como objetivo combater a fome e a pobreza, promover o desenvolvimento agrícola, melhorar a nutrição e dar acesso para todas as pessoas a todo momento aos alimentos, enquanto preserva os recursos naturais. Além disso, reforça o desenvolvimento sustentável como uma estratégia de longo prazo para aumentar a produção de alimentos. Muitos projetos foram criados desde o início da FAO, fundada no Canadá. Em nosso país, os níveis de pobreza são extremamente baixos e a meta é diminuir ainda mais. Em 2017, cerca de 91 milhões de pessoas receberam assistência alimentar, e logo conseguimos criar diferenças reais e aplicáveis. Com isso, a FAO está disposta a ajudar outros países a atingir a meta de fome zero até 2030. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigada. De que maneira o Conselho irá se posicionar à atual situação que vive a Venezuela? Senhoras e senhores, o Conselho aprova o projeto proposto pela canadense Isabela Poiani e indica a representante venezuelana Sofia Comite que se adeque a esse modelo. Agora, nos aproximamos do fim da nossa Assembleia. Para encerrar a Assembleia, vamos para um tema importantíssimo para as próximas gerações: a educação. Para começar, peço que venha ao púlpito a representante do Paquistão, a senhora Ana Vitória. Bom dia, senhoras e senhores. A educação é um problema.
Ladies and gentlemen, Subaharei Kamingussá. Bom dia, senhoras e senhores. A educação é o processo que... Desculpa de novo. Good morning, ladies and gentlemen. Subaharei Kamingussá. Bom dia, senhoras e senhores. A educação é o que sustenta o processo de formação e desenvolvimento do ser humano ao longo do tempo. Cerca de 40 países, crianças e adolescentes não recebem a educação necessária. Entre esses países se encontra o Paquistão. No Paquistão, 22,84 milhões de crianças e adolescentes não podem ir à escola. O Paquistão é apenas mais uma vítima com problemas na educação. No livro Eu Sou Malala, podemos perceber o quanto um grupo terrorista consegue fazer para impedir que crianças não consigam o seu direito de estudar. Malala é apenas mais uma das garotas que lutam pelos direitos de educação e igualdade, dentre outros. Tentava ter voz no meio de tantos conflitos de seu país e acabou sendo quase morta por um grupo terrorista e tendo que ser acolhida em outro país para não ser morta. Até quando teremos que nos impedir? Até quando teremos que nos render a eles, impedindo nosso crescimento futuro? De diversas maneiras. Cerca de 75% das meninas paquistanesas não frequentam a escola. Além disso, 55% dos homens paquistaneses, adultos paquistaneses, não são letrados. E essa taxa sobe para 75% nas mulheres. Nossas esperanças aumentaram graças aos ativistas que lutam pela educação de qualidade no Paquistão. Projetos de ônibus locais conseguem para que crianças possam ter ensino básico e estudar diariamente. Mas, para que nosso problema educacional seja resolvido totalmente, precisamos de ajuda de outros países. Thank you very much. Muito obrigada. Representante da Suécia, Sr. Gabriel Mello. Ladies and gentlemen, good morning. Mina dame nochehar, gurmagon. Senhoras e senhores, bom dia. Hoje nós viemos para mostrar um relatório geral sobre os avanços e problemas em nossa nação em relação à educação. Em nosso país, de acordo com a Lei de Educação, crianças de 7 a 16 anos devem obrigatoriamente ir à escola para obter educação básica. E temos conseguido ótimos resultados com isso. Nosso TH é de 0,91. Investimos cerca de 91 bilhões de coroas suecas ao ano em educação básica. Além de termos escolas especiais para estrangeiros aprenderem a língua e assim serem inseridos na sociedade. O nosso problema com a educação não está acontecendo agora, e sim irá acontecer nos próximos anos. A maioria dos países europeus possui a pirâmide etária em decadência, porém, em nosso país, a taxa de natalidade está em constante crescimento. Portanto, estamos desenvolvendo projetos para resolver esse problema. Uma solução seria obrigar as escolas a ampliarem seu espaço, porém, isso custaria muito caro para o nosso governo. Então, a solução é aproveitar pavilhões antigos, porque eles são baratos e as licitações para instalação são mais viáveis em termos burocráticos. Nós achamos interessante a divulgação desse projeto aqui para as senhoras e senhores, pois isso posteriormente pode se tornar um projeto colaborativo, com mais nações participando. Muito obrigado, senhoras e senhores. Thank you, ladies and gentlemen. Antes de encerrarmos a Assembleia, gostaria que o Conselho deliberasse sobre o tema. Senhoras e senhores, a nação francesa atenderá aos pedidos da paquistanesa Ana Vitória. A nossa Assembleia se encerra neste momento. A data próxima será divulgada em breve. Agradecemos a presença de cada um. Thanks for your presence.